Boa tarde, família. Boa tarde. O alô, alô, Luísa está no ar. O alô, alô, Luísa está no ar. Boa tarde. Eu sei que hoje estou a fazer este direito tarde já. Eu deveria estar a fazer esse live às 18, às 17, mas como hoje é domingo, então fez com que eu fizesse esse live esta hora. O alô, alô, Luísa está no ar. Sem tabu e sem preconceitos, vamos falar aqui dos remédios e a juventude. Primeiro ponto, remédios e a juventude. O segundo ponto, vamos falar da descoberta da doença anemia falciforme e a ida ao psicólogo, ou a ida ou a decisão dos pais, ou a decisão da jovem para com um psicólogo. São esses dois pontos que hoje o Alô, Alô, Luísa vai estar aqui a focar. Mas como eu já teria dito aqui em alguns direitos que eu já fiz, que se encontra aqui na página Alô, Alô, Luísa, sobre a medicação que são os remédios. Então eu vou acrescentando algumas coisas, mas é mais ou menos para elucidar a vocês, para elucidar as minhas experiências a vocês, fazer com que vocês também tenham conhecimento sobre esta situação. Eu não vou estar aqui diante dessa página por 2 horas ou 2 horas e meia. Não, vou fazer com que esse direito seja rápido e sem nenhuma interferência de tanto quanto de respostas diante de alguns comentários, porque e também eu vou cá chamar a atenção às pessoas quando eu entro aqui diante dessa página que é o Alô, Alô, Luísa, que fala sobre a anemia falciforme. Não entro aqui para fazer tutorial então de beleza, nem tutorial de maquilhagem. E eu espero que vocês estejam antenados aqui e tentem mais ou menos perceber qual é o tipo da mensagem que eu trago sempre diante da minha página Alô, Alô, Luísa. Não vou fazer com que vocês estejam a confundir aqui a outras pessoas. Se querem que a pessoa fale de tutorial de beleza, tenham outras páginas onde vocês possam fazer ou seguir. Se quiserem saber mais sobre tutorial de beleza, também tem outras páginas então para vocês poderem seguir, porque aqui eu conto as minhas experiências. Esta página está aqui para abrir mente das pessoas,
para fazer com que outras famílias se reveem dentro da minha situação e das minhas lutas. E é isso que eu tenho falado aqui em relação à anemia falciforme. Em relação à anemia falciforme. Como hoje já está muito tarde para mim estar aqui a falar sobre mais assuntos dentro da anemia falciforme que eu tenho aqui falado. Então eu vou fazer uma ponte rápida. Espero que vocês gostem, tirem proveito daquilo que eu tenho falado, e não só, não adiram só os vídeos, adiram também a página e vão fazendo algumas leituras dentro daquilo que eu publico dentro da página, que é importante para vocês perceberem as rotinas, as dificuldades e os trabalhos que também tenho tido dentro então dessa movimentação, dentro desses vai e vem de dar ou não dar a medicação. Como é que nós podemos controlar, como é que nós, quais são as horas que nós demos então a medicação a essas crianças, e é tudo isso que eu vou estar aqui a fazer com que vocês também adiram e enviem também algumas mensagens, se quiserem tirar dúvidas, se quiserem saber mais sobre a situação em que estas crianças vivem, quais são os controvérsias diante das tomas e não tomas de medicamentos. O alô Luísa está no ar. Alô Luísa, sem tabu e sem preconceito. Estarei sempre aqui para fazer com que também a minha voz seja vista como o despertar de mentes, o despertar de algumas famílias, o despertar de algumas jovens, e é isso tudo que me faz com que eu esteja aqui. Eu vou aprendendo também consoante as minhas experiências, consoante as minhas atividades que eu tenho tido, então, como mãe de crianças com anemia falciforme. Aqui na página já foi dito sobre medicação em geral. Mas eu também vou estar aqui, vou estar a falar sobre as frustrações juvenil ao saber que vai tomar essa medicação a vida toda. Porque muitas dessas jovens ou crianças não aceitam com que com que as tomas da medicação será para a vida toda. Mas eu também já tinha falado sobre isso, mas tão pouco, porque por vezes acabamos por ficar em vários tópicos, acabamos por tocar em vários tópicos e não conseguimos então terminar tudo aquilo que nós tínhamos que falar, porque se não ficamos
um bocadito distorcido diante da conversa, então, sobre anemia falciforme. Anemia falciforme sem tabu e sem preconceito. E é isso que eu tenho dito sempre que começo os meus direitos. Vamos fazer com que as mães tenham coragem de falar sobre a anemia falciforme, com que as mães falem o nome da doença enquanto provedoras então dessas crianças ou dessas jovens que têm sofrido com esse problema de saúde, que não é um problema de saúde privado, é público. A anemia falciforme é um problema público, tem a ver também com algumas como é que eu posso dizer, tem a ver também com os governantes, porque se essa doença assola uma boa parte então de angolanos ou africanos, isto deveria ser debatido mais, deveria ser falado, deveríamos chamar especialistas para poder então fazer com que as pessoas tenham conhecimento do que é o que essa doença faz, como é que nós isto não é uma doença que se contrai, não, esta é uma doença hereditária, porque também temos essa parte que tinha que ser mesmo falado com o especialista, para fazer com que as pessoas saibam que não é contagiosa. Esta doença não é contagiosa, essa doença é hereditária. Por isso é que eu estou aqui, nem que a doença fosse então contagiosa, eu estaria aqui também a falar, porque é isto que alguns médicos chamam a atenção, para que os pais falem o nome da doença, que os pais enfrentam o nome da doença, que os pais mencionam, que os pais não tenham receio daquilo que os filhos então têm sofrido. A anemia falciforme tem estado em várias partes da África, e não só. Nós os africanos temos que ter a ousadia de fazer com que isto chegue até aos parlamentos, para poder então debater, porque esta doença assola a população em geral, porque isso acaba por dificultar também as famílias, acaba por fazer com que as famílias estejam estagnadas, com que as famílias não consigam fazer as suas atividades no dia a dia, como trabalhar, como deixar os seus filhos, a quem nós podemos confiar, deixar os nossos filhos, para que essas crianças então façam as suas medicações na hora certa, no momento certo. E é nesta situação em que eu também estou aqui a chamar a atenção a essas mães, que o Alô Luísa está no ar. Espero que vocês estejam ali a me acompanhar, sem tabu e sem preconceito. Os remédios e a juventude, muitos jovens, no momento em que começam, ou no momento em que crescem, tem tendência de descobrir outras coisas em termos de que como é que vou poder me virar diante dessa situação. Será que a medicação
Será que posso parar com a medicação? Será que posso fazer com que a minha doença seja aliviada sem a toma da medicação? Também são perguntas que essas crianças têm feito ao longo do tempo, em que essas crianças questionam, e os pais têm que estar sempre atentos nessa situação, não podem ficar distraídos em relação às tomas da medicação, tanto quanto numa criança, tanto quanto num adulto, tanto quanto em alguém que já consegue gerir a sua vida no momento em que está a passar por este problema, porque a anemia falciforme não é uma doença passageira, é uma doença para a vida toda, é uma doença crônica. Então temos que prestar bem atenção aos nossos filhos, temos que prestar atenção no momento das tomas, se essa criança toma a medicação, se essa criança tem controlado bem aquilo que os médicos têm passado, então, que é as receitas, e é tudo isso. Mas sendo uma adulta, não podemos também nos descartar então do controlo dessas jovens, porque essas jovens têm tendência de fazer com que a medicação essa jovem tem tendência de passar em alguns dias também sem a toma da medicação, porque elas acham que se porventura deixarem de tomar a medicação, que não vão ter, não vai haver as crises, mas não, as crises são controladas com a medicação. Se for de uma criança, se for uma criança que tem tomado diariamente o seu Folicil, ali sim a mãe consegue mais ou menos fazer com que essa criança então tenha o seu controle de uma maneira correta. Mas também às vezes essa criança tem tendência de negar, dizendo então que não quer tomar esses comprimidos. Mas é ali onde nós também temos que ter muita paciência com essas crianças, e ao mesmo tempo que nós vamos fazendo a medicação nesta criança, nós temos que explicar o porquê que toma essa medicação, para que serve, e o porquê que ele tem tomado, e o porquê que ele vai continuar a tomar essa medicação até o fim da sua vida. Não podemos fazer com que as nossas crianças estejam fora do assunto da doença que os assola durante os seus primeiros dias ou os primeiros meses de nascimento. Temos que falar, temos que informá-los, temos que conversar muito bem, porque essas crianças são crianças muito espertalhonas, então nós temos que ter também muito cuidado, muita atenção sobre isso, porque eles acabam por estar curiosos o porquê que tem que tomar essa medicação, o porquê que só ele ou ela é que tem esse problema de saúde. É tudo isso. Nós temos que ser os guias então dessas crianças, enquanto mães, saber falar com eles no momento certo, saber fazer com que essas crianças tenham um caminho direcionado já para o futuro, porque essas crianças
precisam ser dadas então alguns passos para frente, não fazer com que as nossas crianças estejam ali a depender dos pais, para que essas crianças não possam também ser dependentes dos outros. Têm que ser independentes. Porque nós pais, temos a tendência, às vezes, quando temos um filho com problema de saúde, queremos fazer com que o nosso filho se sinta mais bebê, queremos fazer com que os nossos filhos, então, se sintam inúteis diante do problema de saúde deles. O Alô Luísa está aqui para fazer com que outras mães tenham a coragem aqui de interagir comigo, com que outras mães também venham a público dar o seu testemunho. É para isso que a página Alô Luísa foi aberta aqui nas redes sociais, porque não estou só inclinada então a falar de assuntos relacionado com o país, com Angola, não, mas também estou relacionada dentro dessa página para poder então falar e levar informação àquelas pessoas que não têm o conhecimento do que é a anemia falciforme e como é que essas crianças têm passado com a anemia falciforme, o que se deve fazer diante da doença anemia falciforme, onde é que nós podemos recorrer quando essa criança então entra no momento de crise, como é que nós devemos reagir. É tudo isso. E praticamente algumas coisas eu já tenho falado ali, por vezes não escrevo na página para poder então fazer com que outras pessoas que não assistem os meus vídeos, que vão à minha página, vão lendo algumas dicas de algumas coisas que eu já passei enquanto mãe, enquanto cuidadora. E espero que vocês ali deixem críticas também dentro desta página, mas que seja crítica com base a vossas dúvidas sobre a anemia falciforme. Alô Luísa, está aqui, estará sempre aqui. Esta página minha aqui é para o descontrair, não para fazer com que as pessoas estejam muito, como é que eu vou dizer, sérias ao falar. Não, aqui é para descontrair mesmo, porque eu também vou aprendendo a descontrair, eu vou aprendendo, porque eu tive que fazer muito esforço então para poder abrir essa página, porque é daqui onde eu lanço o meu testemunho, é daqui onde eu lanço as minhas dúvidas também, as minhas experiências, porque aqui sim eu quis que tivesse mais pessoas, mais mães com coragem então para falarmos sobre a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que assola a população africana em geral, e não só. Por isso, aqui, diante dessa página, eu estou a falar também para as outras nacionalidades, e espero que vocês estejam aqui como os meus guias também, porque quem tira um bocadito de si para poder ver os meus vídeos torna-se guias. As dúvidas aqui das tomas da medicação, tem tido sim muitas dúvidas, porque existe jovem que em alguns momentos
tem posto em causa a sua continuidade da sua toma de medicamentos, porque eles acham que ao deixar então de tomar medicamento vão parar de ter crises. Não, essas crises continuam se não tiverem regra da toma da medicação, estar ali os dias, porque a medicação toma-se todos os dias, sem exceção, não se pode falhar. Uma falha implica com que vão buscar o pouco que essa criança armazenou dentro do seu corpo, vai buscando, então é dali onde vai se manifestando então outras situações de crise, dos internamentos, das idas aos hospitais, chamada de atenção aos médicos para com as mães, sobre o controle então da toma da medicação, que é muito importante que essas crianças não falhem a sua medicação, com que essas crianças tenham regra tanto quanto na alimentação, muito líquido, e isso tudo eu já tenho falado que isso tudo faz parte da criança que sofre com anemia falciforme. Essa criança não pode parar de fazer as suas tomas, porque isto implica então com que desenvolva outras doenças, e poderá então fazer com que essa criança vá para um hospital ou tenha mais um acréscimo de outras tomas, de outros medicamentos. São essas dicas que eu tenho aqui a falar. E em relação também às decisões em que as descobertas e os psicólogos, porque às vezes até quando alguns pais estão internados em alguns hospitais e que a criança começa a descobrir então sobre a situação do seu problema de saúde, que é a anemia falciforme, o porquê que é a única criança dentro da família que tem, ou o porquê que essa doença só ela é que tem. Começa também ali a aparecer as frustrações, a vontade de não viver, porque também essas crianças metem essa hipótese que não têm vontade de viver, porque vão fazendo comparações com outros irmãos, com outras irmãs, e é isto. E nós como pais não podemos fazer com que essas crianças se sintam perdidas, mas também não podemos fazer com que essas crianças não podemos exigir com que essas crianças estejam num psicólogo. Temos que acompanhar essas crianças nas suas decisões. Não podemos fazer da criança não podemos fazer das nossas crianças ou dos nossos jovens como se fosse alguém que não tem decisão própria. Essas crianças têm decisão própria. Algumas até têm algumas decisões de pedirem a ida ao psicólogo, mas outras crianças conseguem muito bem lidar com a situação
delas, que é a anemia falciforme. Porque algumas crianças, algumas jovens acham que não têm o direito, não querem estar num psicólogo porque não é necessário. Mas algumas sim precisam de fazer então essa visita ao psicólogo, porque muitas dessas crianças não conseguem lidar com aquilo que têm vivido durante a sua vida enquanto doente crônico, enquanto pessoa, enquanto jovem. E é isso que eu tenho aqui a acrescentar. Não podemos fazer com que as nossas crianças se sintam mal. Temos que deixar essas jovens ou crianças decidirem se querem ou não fazer essas tais conversas com o psicólogo. Se o filho ou a filha não tiver coragem de conversar sobre a anemia falciforme, sobre aquilo que ela sente dentro dela enquanto doente com anemia falciforme, então temos que dar espaço, temos que fazer com que ela por si decida-se e consiga levar então essa situação na normalidade enquanto criança ou enquanto jovem que tem sofrido com esses males da anemia falciforme. A anemia falciforme é sem tabu, sem preconceito. E eu hoje estou a falar sobre isso, mas estou aqui como um porta-voz, não estou aqui a falar da minha do meu problema, porque eu não sou a pessoa com anemia falciforme, mas sou a mãe, sou aquela que vive a situação, que vive a história, que vive os momentos tanto quanto difícil como os momentos bons, porque também temos os momentos bons dentro dessa situação que é a anemia falciforme. Não temos só as más notícias, temos também algumas coisas boas que nós vamos aprendendo então diante desses embates todos da natureza. E há crianças que acabam por estar com estresse, acabam por se tornar uma criança, às vezes, com imaginações acima do limite, com desejo de não querer então continuar com a sua vida por causa do problema que é a anemia falciforme, enquanto os internamentos, muitas idas aos hospitais, vão mudando então algumas atividades, vão mudando então algumas rotinas, porque isso exige com que essas crianças também vão mudando de rotina com o conselho dos médicos, porque essas crianças precisam ser livres. Essas crianças não precisam estar protegidas como se fossem pessoas que não conseguem tomar conta de si. Nós temos que educar os nossos filhos para o mundo, porque essas crianças precisam ser livres enquanto doentes ou não doentes crônicos, porque essa doença faz com que elas sofram por alguns, tanto quanto diante das suas atividades, tanto quanto como nas escolas, tanto quanto na inclusão com os colegas,
em relação aos professores, há sempre algumas situações em que essas crianças não passam, ou como que essas crianças passam diante dos amigos, e é tudo isso, e essas crianças então por vezes acabam por não dizerem o que sofrem, qual é a doença que têm, e é tudo isso. As falhas da medicação têm acontecido, mas se nós, os pais, não estarmos em cima ao controlo do horário, dos dias em que essa criança tiver a tomar a medicação, então não estamos a fazer nada, porque essas crianças precisam continuar com essa rotina, não podem interromper essas tomas, porque implica implica o seu retrocesso não é na cura, porque não existe cura ainda para a anemia falciforme, mas existe é como se fosse fazer terapia diária. A toma da medicação é uma terapia diária, por isso é através dessa terapia diária que essas crianças se mantêm vivo e chegam até um nível de idade que alguns havia dúvidas que essas crianças então tinham viviam até um certo ponto e depois, a partir dali, a vida parasse por ali, mas tendo estas visitas com os médicos, falando, ter mais conhecimento, temos tido mais conhecimento em relação a tudo isso, então nós vamos aprendendo e muito mais. E aqui fica também a minha um outro porque há crianças que tomam Folicil até um determinado tempo, mas também depois vão mudando, porque ultimamente já existe a hidroxireia, porque eu já tinha falado também sobre a hidroxireia, porque consoante a idade da criança, quando a criança vai aumentando de idade, então a medicação vai mudando também, e que cada criança é uma criança, mas não deixa de ter as mesmas medicações, e que cada criança também tem o seu momento de internamento, também não deixa de ter as suas diferenças diante da mesma doença que é a anemia falciforme. Eu vou dizer aqui que eu não sou uma especialista, mas através desta minha experiência eu sei o que falo, o que posso falar e o que não posso falar. Por quê? Porque é a minha vivência diária, é aquilo que eu tenho acompanhado, é aquilo que eu tenho enfrentado nas minhas idas e não idas ao hospital. Por isso, temos que ter muita atenção em relação à nossa juventude. A nossa juventude, mesmo sendo ela já adulta, nós temos que estar atrás a fazer com que elas não deixem de tomar a medicação, não desistam da vida,
E não culpem também os pais por elas nascerem com esse problema de saúde, porque muitas delas têm tendência de culpar, de ter aquela de ter aquela ideia macabra de não querer continuar mais com a vida porque já não aguenta. São essas frustrações e depressão que essas pessoas, que essas crianças às vezes têm desenvolvido então durante a sua rotina diária enquanto doente de anemia falciforme. O Alô Alô Luísa tá no ar. O Alô Alô Luísa já teve, já tem falado sobre algumas situações em que eu estou cá também a focar novamente, mas não vamos fazer com que esta Alô Alô Luísa seja cansativo, não. Eu quero fazer com que vocês tirem proveito sobre ela e que vocês também achem ali os pontos crucial para poder então enviarem as vossas críticas, que isto está aberto a críticas também. E o Alô Alô Luísa está aqui para divertir também, divertir em bom sentido, divertir, fazer com que as mães estejam descontraídas aqui para poder então falar sobre a doença anemia falciforme, a anemia falciforme sem tabu e sem preconceito. Vamos fazer com que os nossos jovens, com que as nossas mães em aldeias, em bairros sociais saibam o que é anemia falciforme. Vamos fazer com que as nossas mães cuidem bem das nossas crianças, que essas crianças não são imbecis, não, essas crianças precisam ser cuidadas, essas crianças precisam ser acompanhadas, que essas crianças precisam ser a menina dos nossos olhos, porque e não podemos estar aqui no desespero na espera que as coisas então caiam de uma forma fácil, não, porque lidar com filhos ou com crianças com anemia falciforme não é fácil, não é fácil. Então, por isso é que nós também temos aprendido muito com essas crianças, porque no momento em que essas crianças estão naquela fase de crise, eles também se tornam cômicos às vezes se tornam crianças que sem querer que eles façam isso, mas se tornam às vezes um bocadinho agressivos porque querem estar longe, não querem ser tocados, não querem que alguém esteja ali no lado. E são essas coisas aqui que nós temos que ter também atenção em relação a essas crianças. Ao mesmo tempo elas precisam do nosso carinho, precisam do nosso cuidado, mas também ao mesmo tempo eles nos querem um bocadinho longe porque estão num momento de dor, de crise. Então nós como pais, como mães, temos que entender bem o que essas crianças passam. O Alô Alô Luísa está no ar. O Alô Alô Luísa está aqui para deixar também a abertura a vocês. E o Alô Alô Luísa está aqui a pedir com que vocês também me acompanhem nas minhas publicações, vão lendo, porque temos pessoas às vezes que não têm tempo de ver os meus vídeos, mas acabam por dar ali uma vista de olho nas minhas publicações por escrito. E é isto que eu tenho feito. Não faço isso diariamente nem semanalmente, eu faço
quando me der na cabeça, ou quando eu tiver tempo, então eu faço alguma coisa aqui diante da página Alô Luísa, ou faço um direto, ou depois do direto que eu faço, então tenho que fazer algumas publicações ali por escrito. Não são muitas, mas eu deixo ali mais ou menos algumas informações pequenas, que é aquilo que eu sei, aquilo que eu partilho, aquilo que eu aprendi, então, diante de alguns especialistas que têm acompanhado os meus bebês, que eu digo os meus bebês. E essa camisola foi uma das primeiras que, quando eu comecei a fazer com que o caso da anemia falciforme fosse falado, então essa foi uma das primeiras camisolas que eu mandei fazer, e que sempre que eu tiver diante dessa tela pequenina, vou estar sempre revestida de uma dessas camisolas com dizeres, porque é importante fazer com que as pessoas falem, com que as pessoas debatem, com que as pessoas despertem mentes, com que as pessoas levem isso diante daqueles bairros sociais com dificuldade, com pessoas que não têm acesso de informação diante das rádios, diante de algumas televisões, porque não têm condição então de terem uma televisão, ou de terem condição de ouvirem uma rádio, de ouvirem um especialista que fale mais sobre anemia falciforme. Então é para isso que eu estou aqui, que eu vou desenvolvendo coisas e quem sabe no futuro terei aqui também convidados especialistas que possam falar sobre anemia falciforme, que possam vos levar mais informação para que vocês saibam o que é anemia falciforme, sem tabu e sem preconceito. O Alô Luísa está no ar, mas já terminando, e que depois vão visitando ali a minha página, porque depois deste live eu vou deixar ali umas informaçõezinhas por escrito, e vocês vão lendo, e espero que vocês gostem daquilo que eu lá vou publicar, porque o Alô Luísa não está condicionada a nada. O Alô Luísa está aberto a publicações, a partilhas, a outros conceitos também em relação a crianças angolanas, a crianças africanas, a situação atual do nosso país também. Eu estarei sempre aqui, mas que estou focada sim em falar sobre anemia falciforme, para fazer com que as nossas famílias e amigos saibam que esta doença, anemia falciforme, existe diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Temos que estar atentos sobre essa situação, e não podemos ignorar aquilo que nos aparece, ou aquilo que nós temos tendência de ver, não podemos ignorar, porque se nós ficarmos como se fosse não estamos a ver, então estamos a ser conivente com a situação. Temos que fazer com que as famílias levem os seus filhos aos hospitais, controlem a medicação dos vossos filhos, controlem os espaços dos vossos filhos. Quando eu digo os espaços,
não é controlar na totalidade e fazer com que a criança esteja sufocada, não. Temos que saber também em relação aos comprimidos, quantos comprimidos sobraram, quantos tem, o que ele tomou, se tomou na realidade, se não fez aquele truque de tomas de medicamento. Tem que se saber isso, porque essas crianças têm tendência de fazer esses pequenos ajustes que não são ajustes, acabam por serem prejudicados então nas suas tomas, na sua melhoria, nos seus dias de crise. E a falta dessas tomas de medicamento podem também acabar por desencadear doenças renais e muito mais por ali. Então, olha, meus irmãos, aí será tarde demais em relação aos nossos filhos. Não podemos fazer de esquecido diante dessa situação. Também não podemos insistir com que os nossos filhos vá a um psicólogo. Não. Nós temos que esperar a decisão do próprio jovem ou da própria jovem, se quer ou não fazer com que seja acompanhado diante de um psicólogo, se essa pessoa queira mesmo abrir-se então diante de um desconhecido, que é o psicólogo ou a psicóloga, essas situações têm que ser bem controlada, e temos que conversar muito bem com a criança, pôr então os tais pontos de vista, e tudo mais. As descobertas então é péssima, as descobertas enquanto pessoa com anemia falciforme, as descobertas por vezes nos leva numa posição de tão triste que nós não conseguimos controlar tanto quanto os pais como os filhos, ou tanto quanto como os filhos, criança ou adultos, vêm as perguntas, o porquê, para quê, será que eu sou a única, será que... É tudo isso que nos faz também, às vezes, estar numa posição, estar num beco sem saída, mas conseguimos mais ou menos desenrolar da situação, e estamos aqui com esses testemunhos, e sem tabus e sem preconceitos. A anemia falciforme existe sem tabu e sem preconceitos. E também espero que vocês me acompanhem ali em algumas situações de apoio a pessoas com doenças crônicas, que vocês também façam chegar alguns testemunhos que vêm de vocês mesmo, para que eu possa então também partilhar aqui diante dessa página com vocês ou com outras pessoas. Um bem-aja para todos. O alô, Luísa vai se despedir de vocês. Beijo, um bom fim de semana.